Bem-vindo ao treinamento técnico de ITTs do Laboratório do Hospital Público Regional de Betim. Este treinamento contempla as instruções técnicas de trabalho, numeradas de ITT.lab.M de 01 a 27, que abrangem os principais exames de bioquímica clínica executados em nosso laboratório. Os exames bioquímicos são essenciais para o diagnóstico preciso e o acompanhamento clínico de diversas condições de saúde. Este material reúne os testes realizados no laboratório do Hospital Público Regional de Betim, com foco na padronização e segurança dos processos. Ao longo da apresentação, serão abordadas as principais aplicações clínicas, os métodos analíticos utilizados, as orientações para preparo do paciente, os tipos de amostra requeridos e os respectivos valores de referência. A glicose é um dos principais parâmetros metabólicos, utilizada no diagnóstico e monitoramento do diabetes mellitus. A amostra é de soro e requer jejum de 8 a 12 horas, conforme a faixa etária. Os valores de referência para adultos em jejum variam entre 70 e 99 mg por decilitro. Valores alterados devem ser interpretados em conjunto com o histórico clínico e exames complementares. A glicohemoglobina reflete o controle glicêmico nos últimos 2 a 3 meses, sendo essencial no acompanhamento do diabetes. A coleta é feita com sangue total e não exige jejum. O valor ideal é abaixo de 5,9%. Entre 5,9% e 6,4% indica risco aumentado, e acima de 6,5% é sugestivo de diabetes. O teste não sofre interferência de oscilações glicêmicas pontuais. A dosagem do colesterol total é um dos principais parâmetros no rastreio do risco cardiovascular. A coleta deve ser feita após jejum de 12 horas, com uso de soro. Os valores desejáveis estão abaixo de 190 mg por decilitro. Resultados elevados sugerem risco aumentado para doenças coronarianas, especialmente quando associados a outras dislipidemias. Os triglicerídeos são lipídios circulantes utilizados como fonte de energia e estão diretamente relacionados ao risco cardiovascular e a distúrbios metabólicos. O exame é realizado com amostra de soro, após jejum mínimo de 12 horas. Os valores de referência são inferiores a 150 mg por decilitro. Níveis elevados podem indicar dislipidemia, síndrome metabólica, diabetes mellitus ou consumo excessivo de gorduras e carboidratos. A dosagem deve ser interpretada junto ao colesterol total, HDL e LDL para avaliação completa do perfil lipídico. O HDL, conhecido como colesterol bom, auxilia na remoção do colesterol das artérias, sendo fator protetor contra doenças cardiovasculares. A coleta é feita com soro, preferencialmente após jejum de 12 horas. O valor ideal é acima de 40 mg por decilitro para homens e acima de 50 para mulheres. Níveis reduzidos estão associados ao maior risco cardiovascular. O LDL é o colesterol de baixa densidade, conhecido como colesterol ruim, por estar diretamente relacionado ao risco cardiovascular. O exame é realizado com soro, preferencialmente após 12 horas de jejum. O valor ideal é inferior a 130 mg por decilitro, podendo variar conforme o perfil de risco do paciente. Níveis elevados aumentam o risco de aterosclerose, infarto e AVC. O VLDL, ou lipoproteína de densidade muito baixa, é responsável pelo transporte de triglicerídeos do fígado para os tecidos periféricos. Seu valor geralmente é calculado de forma indireta, dividindo-se a concentração de triglicerídeos por 5, desde que os níveis estejam abaixo de 400 mg por decilitro. O exame é realizado com amostra de soro, após jejum de 12 horas. O valor de referência é inferior a 30 mg por decilitro. Níveis elevados de VLDL estão associados a risco aumentado de aterosclerose, síndrome metabólica e complicações cardiovasculares. A interpretação deve considerar o perfil lipídico completo. A TGO, ou AST, é uma enzima presente principalmente no fígado e no coração. O exame é feito com soro, sem necessidade de jejum. Os valores de referência são até 31 unidades por litro para mulheres e até 37 para homens.
Elevações importantes ocorrem em hepatites, necrose hepática e lesões musculares. A interpretação deve ser feita em conjunto com outros exames, como a TGP. A TGP, ou ALT, é uma enzima encontrada principalmente no fígado e utilizada na avaliação de lesões hepáticas. A coleta é feita com soro e não exige jejum. Os valores de referência são até 31 unidades por litro para mulheres e até 41 para homens. Elevações ocorrem em hepatites virais, intoxicação hepáticas e outras doenças hepáticas. A comparação entre os níveis de TGP e TGO auxilia na identificação da origem da lesão. A gama-glutamiltransferase, ou gama-GT, é uma enzima associada ao metabolismo hepático e ao uso de álcool. A análise é feita com soro e não exige jejum. Os valores normais são de até 30 unidades por litro para mulheres e até 50 para homens. A elevação da gama-GT pode indicar doenças hepáticas, como hepatites, colestase e uso crônico de álcool. A fosfatase alcalina é uma enzima presente em vários tecidos, principalmente nos ossos e no fígado. O exame é útil na avaliação de doenças ósseas e hepatobiliares. A coleta é feita com soro, sem necessidade de jejum. Os valores de referência variam com a idade e sexo, sendo mais elevados em crianças e adolescentes devido ao crescimento ósseo. Elevações podem indicar colestase, doenças ósseas ou neoplasias. A dosagem de bilirrubinas é essencial na investigação de icterícia, avaliação da função hepática e hemólise. O exame inclui a bilirrubina total e suas frações, direta, também chamada conjugada, e indireta, ou não conjugada. A coleta é feita com amostra de soro, e o jejum não é obrigatório. Os valores de referência são: total, até 1,1 mg por decilitro, direta, até 0,3 mg por decilitro, indireta, calculada pela diferença entre as duas frações. A elevação da bilirrubina direta está relacionada à colestase ou doenças hepáticas obstrutivas. Já o aumento da fração indireta ocorre em anemias hemolíticas ou distúrbios de captação hepática. A interpretação conjunta das frações permite direcionar o diagnóstico clínico de forma mais precisa. Nos recém-nascidos, a dosagem de bilirrubinas é fundamental para o diagnóstico e monitoramento da icterícia neonatal. A bilirrubina indireta costuma se elevar nos primeiros dias de vida devido à imaturidade hepática, o que é fisiológico na maioria dos casos. No entanto, níveis muito altos podem indicar hiperbilirrubinemia grave, com risco de kernicterus e lesão neurológica. A interpretação dos valores deve considerar o tempo de vida do bebê, peso, presença de hemólise e fatores de risco como prematuridade e incompatibilidade sanguínea. A creatinina é um marcador amplamente utilizado para avaliar a função renal. A coleta é feita com amostra de soro, sem necessidade de jejum. Os valores normais variam entre 0,6 e 1,3 mg por decilitro, podendo sofrer variações conforme idade, sexo e massa muscular. A elevação da creatinina sugere redução da taxa de filtração glomerular. A ureia é um dos principais indicadores da função renal e do metabolismo proteico. A coleta é feita com soro e não exige jejum. Os valores normais situam-se entre 10 e 50 mg por decilitro. A elevação da ureia pode ocorrer em insuficiência renal, desidratação ou dietas ricas em proteína. Valores baixos são menos comuns e geralmente associados a desnutrição ou doença hepática grave. O ácido úrico é um metabólito das purinas, utilizado para investigação de gota, função renal e distúrbios metabólicos. A coleta é feita com soro e jejum não é obrigatório. Os valores de referência são de 3,5 a 7,2 mg por decilitro para homens e de 2,6 a 6,0 para mulheres. Níveis elevados podem indicar hiperuricemia, enquanto valores baixos são mais raros. O ferro sérico avalia a quantidade de ferro circulante ligado à transferrina no sangue. É útil no diagnóstico de anemias, especialmente ferropriva, e em distúrbios do metabolismo do ferro. Níveis baixos indicam deficiência de ferro, enquanto valores elevados podem ocorrer em sobrecarga, como na hemocromatose ou após transfusões.
A capacidade total de ligação do ferro, conhecida como TIBC, mede a quantidade máxima de ferro que pode ser ligada à transferrina no sangue. A transferrina é a principal proteína transportadora de ferro. Esse exame ajuda a avaliar o estoque de ferro no organismo e o grau de deficiência ou sobrecarga. Em casos de anemia ferropriva, o TIBC costuma estar elevado, indicando que há mais transferrina livre, disponível para se ligar ao ferro. Já na sobrecarga de ferro ou em doenças inflamatórias, o TIBC pode estar reduzido. A UIBC representa a porção da transferrina que ainda não está ligada ao ferro, ou seja, a capacidade disponível para se ligar a ele. É calculada indiretamente, subtraindo-se o ferro sérico do TIBC. Esse valor ajuda a entender melhor a reserva funcional de transporte de ferro. Quando o ferro está baixo, a UIBC tende a estar aumentada. Já na sobrecarga de ferro, ela diminui, indicando que a transferrina já está saturada. É um parâmetro complementar importante na investigação das anemias e distúrbios do metabolismo do ferro. O método utilizado é o colorimétrico. A creatina quinase é uma enzima presente nos músculos esqueléticos, no coração e no cérebro. Sua dosagem é usada para identificar lesões musculares. Um aumento da CK no sangue pode indicar desde traumas e exercícios intensos até infarto agudo do miocárdio. Nos casos cardíacos, a elevação geralmente ocorre entre 2 e 6 horas após o evento, podendo atingir até 20 vezes o valor normal. O exame é feito com soro, e não exige jejum. A CKMB é uma fração específica da creatina quinase, relacionada ao músculo cardíaco. É considerada um marcador importante para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. A elevação da CKMB ocorre em até 6 horas após o início dos sintomas e pode preceder ou acompanhar a elevação da CK total. Embora seja usada junto com outros marcadores, seu valor continua relevante nos primeiros momentos de investigação clínica. O exame é feito com soro, sem necessidade de jejum. O ácido lático é produzido quando os tecidos têm pouca oxigenação, como em casos de choque, sepse, insuficiência cardíaca ou esforço intenso. O acúmulo dessa substância pode causar acidose láctica, que é grave e exige atenção imediata. Também pode ser analisado no líquor, em casos neurológicos. A coleta deve seguir cuidados específicos para evitar interferências, e o paciente deve estar em jejum de 3 horas. O exame ajuda a avaliar perfusão tecidual e condições críticas. O sódio é o principal cátion extracelular e tem papel essencial na regulação do volume de líquidos, pressão arterial e condução nervosa. Alterações nos níveis de sódio podem indicar desidratação, insuficiência cardíaca ou distúrbios renais. É dosado por potenciometria com eletrodos íon seletivos, em amostras de soro ou urina. O potássio é um íon intracelular vital para a função muscular, cardíaca e neurológica. A hipocalemia pode causar fraqueza e arritmias, enquanto a hipercalemia representa risco de parada cardíaca. A dosagem é feita por eletrodos íon seletivos, geralmente em soro ou urina. O cloreto atua no equilíbrio ácido-base e na manutenção da hidratação corporal. Alterações nos seus níveis podem ocorrer em distúrbios gastrointestinais, renais e respiratórios. Assim como os demais eletrólitos, é analisado por potenciometria em soro ou urina. A albumina é a principal proteína do plasma, responsável por manter a pressão oncótica e transportar substâncias como hormônios e medicamentos. Sua diminuição ocorre em desnutrição, síndrome nefrótica e doenças hepáticas. É dosada no soro por reação com BCG, sem necessidade de G1. A dosagem de proteínas totais inclui albumina e globulinas, refletindo o estado nutricional e inflamatório do paciente. Níveis elevados ocorrem em desidratação ou doenças como mieloma múltiplo. Níveis baixos, em perdas renais, hepáticas ou infecções prolongadas. O método é colorimétrico, usando reação com íons cúpricos. As globulinas não são dosadas diretamente, mas calculadas subtraindo-se a albumina das proteínas totais. Elas incluem anticorpos, enzimas e proteínas de transporte, estando aumentadas em infecções, doenças autoimunes e neoplasias. A relação albumina,
Globulina pode ser útil para avaliar inflamações e distúrbios imunológicos. A proteína C reativa é um marcador inflamatório produzido pelo fígado em resposta a infecções, inflamações ou lesões teciduais. É um dos marcadores de fase aguda mais sensíveis e seu aumento indica a presença e a intensidade de processos inflamatórios. O exame é realizado em soro por método turbidimétrico, após jejum de 3 horas, e auxilia tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento clínico de diversas doenças. O cálcio é fundamental para a contração muscular, coagulação sanguínea e transmissão nervosa. Sua concentração no sangue é regulada por hormônios como o paratormônio e a vitamina D. A hipercalcemia pode estar associada a doenças como hiperparatireoidismo e neoplasias, enquanto a hipocalcemia ocorre em casos de deficiência de vitamina D, hipoparatireoidismo e má absorção intestinal. A dosagem é feita em soro, por fotometria com arsenazo 3, e não requer jejum. O fósforo participa de funções vitais como produção de energia, formação dos ossos e regulação do pH corporal. Está presente como fosfato inorgânico no sangue e sua concentração depende de fatores como vitamina D, função renal e ação hormonal. A hipofosfatemia pode ocorrer por deficiência de vitamina D ou distúrbios na reabsorção renal. Já a hiperfosfatemia pode ser vista no hipoparatireoidismo ou em doenças renais. A dosagem é feita por reação com molibdato em amostra de soro. Os exames bioquímicos permitem uma avaliação ampla e integrada do funcionamento dos principais órgãos e sistemas do organismo. Para garantir resultados seguros e consistentes, a padronização dos procedimentos e a correta interpretação clínica são fundamentais. No Hospital Público Regional de Betim, todas as metodologias são baseadas em instruções técnicas validadas, assegurando qualidade analítica e confiabilidade diagnóstica. Para finalizar, pedimos que você aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela. Ao acessar o link, responda ao formulário de avaliação do treinamento. Sua participação é essencial para validar sua presença e contribuir com a melhoria contínua das nossas capacitações.